Glória a Deus. Tu és fiel, Senhor. Amém? Antes de eu entrar entrando na palavra inicial, eu quero testificar a vida do irmão ali. Quando eu entrei por essas portas, eu falei assim: Senhor, eu preciso tanto de uma resposta. Fala comigo, independente do que seja a tua resposta, mas fala comigo. E Deus, Ele falou, né, que Ele é a resposta. Não adianta eu buscar de um lado e do outro, porque a resposta está nele. Porque Ele é Deus que tem dado o livramento na minha vida. E é verdade. Na semana passada, eu passei por um amor instantâneo, a qual eu entristeci muito o meu coração, mas eu falei: Senhor, a Ti toda a honra e toda a glória. Que assim seja feita a Tua vontade. E quando foi de anteontem para ontem, estava em casa conversando com a minha vizinha e de repente eu comecei a sentir uma dor muito forte no peito. Comecei a sentir as minhas mãos formigando, meu lado esquerdo formigando. E a minha vizinha falou assim: Edilane, você está pálida, vamos para o hospital. Eu falei: não, eu estou bem. Ela falou: você não está bem, eu estou vendo a tua aparência. Eu falei: eu estou bem. Eu sei que ela insistiu muito, eu acabei indo para o hospital. Cheguei no hospital, já fui correndo, já me levaram direto para a emergência, a qual o médico falou que eu estava tendo um infarto. E eu entrei naquela sala, fiz o eletro, fiz exames, tomei medicamento. E eu falei: Senhor, o Senhor está no controle de tudo, é a tua vontade. Por mais que difícil seja te obedecer, mas eu estou aqui. Seja feita a tua vontade, todavia seja feita a tua vontade. E ali eu tomei aqueles medicamentos que não foram poucos, foram muitos medicamentos. Estou com meus braços tudo roxo. Por isso que eu estou com essa blusa, porque estou morrendo de calor, mas estou com meus braços roxos. Eu falei: Senhor, seja feita a tua vontade. E para a honra e glória do Senhor, ali quando saiu o resultado dos exames, eu não constou nada. Nada. E eu glorifico a Deus, porque Deus, mesmo sem eu merecer, tem cuidado de mim cada momento. Semana passada mesmo eu louvei sim com louvor. Livramento de Deus, mas eu não sabia que eu estava louvando aquele hino, porque Deus, Ele iria entrar com livramento na minha vida. E Ele entrou com o livramento dele. E quando eu entrei por essa porta, eu falei: Senhor, eu só preciso de uma resposta. E Ele respondeu da melhor forma possível. Ele respondeu além do que eu imaginava, porque a resposta dele era o silêncio, era porque Ele estava me livrando, Ele estava cuidando de mim. E eu glorifico a Deus por esse cuidado, por esse amor que Ele tem tido por mim. Amém? Amém. Glória a Deus. A palavra do Senhor aqui em Neemias 4 fala assim: e sucedeu que, ouvindo Sanbalate que edificavam os muros, ardeu em ira e se indignou, muito que escarneceu os judeus. E falou na presença dos seus irmãos e do exército de Samaria, e disse: que fazes esses fracos judeus? Permite-se-lhes isso? Sacrificarão? Acabarão uns só dias? Vivificarão os montes do pó e as pedras que foram queimadas? E estava com ele Tobias Amonitas e disse: ainda que edifiquem, vindo uma raposa derrubará facilmente o seu muro de pedra. E ouve o nosso Deus, que somos tão desprezados, e caia o seu opróbrio sobre a sua cabeça, e fazendo com que seja um despojo num eterno cativeiro, e não cubras a sua iniquidade, e não se risque diante de ti o seu pecado, pois que te irritam de fronte dos edificadores. Assim edificamos o muro, e todo o muro se cerrou até a sua metade, porque o coração do povo se inclinava a trabalhar. E sucedeu que, ouvindo Sanbalate e Tobias, e os arábios, e os amonitas, e os adonitas, que também já crescendo em reparação dos muros de Jerusalém, que já a rotura se começavam a tapar, iraram-se sobretudo, e ligaram-se entre si todo para vir guerrear a Jerusalém e para os desviarem o seu intento. Porém nós oramos o nosso Deus, e puseram guarda contra eles de dia e de noite por causa deles. Então Judá já desfaleceram as forças dos acarretadores e o pó, e muito nós não poderemos edificar o muro. Disse-lhe, porém, os nossos inimigos: nada saberão disso, nem verão, até que entremos no meio deles e os matemos. Assim fizeram cessar a obra. Amém? Amém.
4 aí, que a gente pode se assentar. A gente lê aqui em Neemias 1, onde Neemias soube da triste história, a qual a cidade dos seus pais tinha sido derrubada, os muros daquela cidade. E ele entristeceu seu coração quando soube daquilo, e ele, antes mesmo de tudo, ele fez uma oração ao Senhor. E disse: Senhor dos céus, Deus grande e terrível, que guardas o conserto e a benignidade para aqueles que te amam e guardam os teus mandamentos, esteja, pois, atento aos meus ouvidos e os teus olhos abertos para ouvirem a oração do teu servo. Verdade. Que já hoje faço perante a ti, de dia e de noite, pelos filhos de Israel, teu servo, e faço confissão pelos pecados dos teus filhos de Israel, que pecamos contra ti também, e eu, a casa do meu pai, pecamos, de tudo nós corrompemos contra ti, não guardamos os mandamentos, nem os estatutos, nem os juízos que ordenastes a Moisés, o teu servo. Verdade. Lembra-te, pois, a palavra que ordenastes a Moisés, teu servo, dizendo: vos transmitireis, e eu vos espalharei entre os povos, e vós os conserteis a mim, e guardai os meus mandamentos, e os façais, então, ainda que fomos rejeitados, estejam no cabo do céu, e de lá ajuntarei ao lugar que tenho escolhido para ali fazer habitar o meu povo. Aqui, quando Neemias ele soube daquela história do qual tinham que derrubar os muros, ele fez uma oração ao Senhor, a qual ele estava confessando os seus pecados, o pecado do povo, porque bem sabemos que aquela cidade foi destruída por causa dos transgressores, do pecado daquele povo, a qual onde foram divididas aquelas cidades em duas partes, quando o rei Davi faleceu, Salomão, e teve aquela rebelião toda, com os muros foram derrubados por conta do pecado e da idolatria do povo. Então Neemias ele chegou até mesmo ao rei e pediu para Deus, para o rei, para que ele possa ir até aquela cidade, aonde era a cidade onde o pai dos pais dele havia sido enterrado. E ali ele entrou perante a presença do rei e ele pediu a ordem para o rei, para que ele pudesse estar indo naquela cidade. E ali, quando ele entrou na presença do rei, ele pediu, a esposa do rei perguntou quanto tempo ele passaria naquele lugar, e ele ainda falou assim para o rei, para que ele desse umas cartas, para que ele não fosse de qualquer jeito, porque sabemos que quando nós vamos fazer uma obra, nós vamos fazer algo, a gente tem que ter primeiro o alicerce, a gente tem que ter a planta, né? E temos que ter o material. Não adianta a gente chegar de qualquer jeito e falar assim: eu vou levantar aquele muro e vai ser assim, vai ser assado. Não, para tudo que nós vamos fazer, nós temos que ter a base do que nós iremos fazer, não chegar de qualquer forma, de qualquer jeito, falar assim: eu vou fazer porque vai ser do meu jeito. Não. Antes mesmo de Neemias sair da cidade, ele entrou perante a presença do rei e pediu para que ele viesse entregar cartas, aonde ele poderia passar pelos caminhos sem ser barrado, e ali ele chegar e edificar aqueles muros. E ali, quando Neemias estava indo ao caminho, ele fala aqui que ele pediu permissão ao rei para que ele pudesse passar até que chegue a Judá, como também uma carta a Asaf, o guarda do rei, para que dê madeiras para abrir as portas do poço da casa, do muro da cidade, para que a casa que houver de entrar, o rei vai entrar. E o rei deu segundo a sua boa mão de Deus sobre ele. Aqui quer dizer que o rei, ele autorizou a ele a fazer isso, entregou as cartas, e mesmo assim ainda ele fez conforme Deus tinha ordenado. Porque eu poderia muito bem chegar no pastor e falar assim: pastor, eu posso fazer algo? E o pastor fala assim: não, você não vai fazer. Muitas vezes está assim pela direção de Deus, fala assim: não, você não vai fazer, porque ele sabe que se dermos errado nós vamos pagar preço. Outra vez vai chegar: pastor, eu posso fazer? Irmão, eu posso fazer? E fala assim: não, mas não porque Deus tem falado que não, mas sim porque não é pra gente ir, porque é pela vontade dele. E aqui a gente viu que teve um conceito que foi ordenado tanto por Deus e como pelo rei, porque ele estava debaixo da guarda de alguém, ou seja, ele tinha alguém que estava acima dele, que tinha que zelar pela sua entrada e pela sua saída.
fazer, porque sabemos que foram 52 dias de muitas lutas, muitos trabalhos, né? E muitas vezes quando chega no primeiro, no segundo dia, nós não queremos mais fazer, achamos que não está dando certo, está tudo errado, que não vai passar daquilo, porque é muita coisa para fazer, porque aos nossos olhos humanos, 2 dias é muito. Para quem trabalha com obra, o primeiro dia vai lá naquele pique, vai, com sonho. No outro dia, opa, beleza, estou vendo o serviço indo para frente. Quando chega no terceiro dia, acontece algo, falta material, acaba areia, ou acontece alguma coisa que não dá certo, a gente já se frustra, já se ira. Fala, caramba, estava tudo no certo, de repente deu tudo errado. E não é diferente nos dias de hoje. Quando nós começamos a fazer algo, sempre tem alguém para tentar nos parar. Sempre tem alguém tentando te parar, nos desparalisar, nos paralisar, porque achar que aquilo não vai passar de nada. Essa semana eu estava em casa e eu passando por esse processo todo, eu falei, Senhor, por que isso? E quando eu cheguei aqui, que eu falei para Deus que eu precisava da resposta, Deus ele foi e falou assim, você acha que vai ser fácil? Aleluia. Você acha que para você reconstruir algo é fácil? Fácil é você chegar e já encontrar pronto, né? Fácil é você chegar e não ter que sujar suas mãos, sujar seus pés. Você chegar e pegar tudo pronto. Mas nós somos filhos do Rei. Verdade. Nós temos um Pai, temos um dono. Deus ele dá conforme aquilo que nós merecemos todos os dias. Você pede para Deus pão, Ele não vai te dar pedra. Você pede para sua mãe água, sua mãe não vai te dar água com sal, vinagre para você beber. E da mesma forma é Deus. Quando Ele tem algo para te entregar, Ele fala assim, você tem que ser merecedor. Por mais que muitas vezes nós não merecemos, Deus ele é benigno. Ele é amor, Ele é caridade, Ele entrega. Só que Deus ele perguntou para mim nessa noite, Dilane, como que estão os seus muros? Como é que está a sua vida perante a mim? Para mim, confesso que hoje eu não queria nem estar aqui. Não porque Deus ele está tratando comigo, não. Porque eu não me acho digna. Porque muitas vezes eu oro, eu tenho que clamar, tenho que profetizar. Muitas vezes eu ministro na vida de alguém. Mas quando eu preciso de uma ministração, Deus ele se cala. Mas Ele não se cala porque Ele é ruim, porque eu não mereço, porque Ele quer ver até onde vai as minhas forças. E quando eu entrei por essas portas, Deus falou assim, Dilane, eu estou começando a edificar os teus muros. Eu estou começando a fortalecer os teus caminhos. Somente faça a minha obra, somente faça a minha vontade. Porque muitas vezes eu tenho me calado, muitas vezes Deus tem falado comigo e eu tenho tampado meus ouvidos porque eu não quero ouvir aquilo. Eu não quero falar aquilo que Deus tem me ordenado, tem me mandado falar. Porque eu acho muito mais fácil me calar e não magoar ninguém. Muitas vezes eu prefiro me calar e não ser apontada como lá a irmã. Porque eu já cheguei a sentir, ouvir falar, e quando eu entro nas portas da igreja, falar assim, ó lá, vem a carne. Ó lá quem está entrando a carne. Mas eu digo algo, que aquele que te aponta, aquele que me aponta, vai prestar conta com Deus. Verdade. Porque eu tenho um pai, você tem um pai. Quando alguém falar algo para você, te questionar, você fala assim, não fale comigo, reclame com meu pai. Porque eu sou uma criança mimada. Eu sou mimada por um Deus que cuida de mim, que zela por mim. Então quando alguém fala assim, você não é capaz, você não consegue, simplesmente fala, não questiona comigo, questiona com Deus. Porque Ele sim se responsabiliza por mim. Ele sim se responsabiliza por aquilo que Ele coloca nas tuas mãos. E quando
que Neemias e aquele povo estava trabalhando para construir aqueles muros, eles se indignaram, eles não gostaram, eles viraram contra aqueles homens, eles se rebelaram, porque para eles era mais fácil você ver outros deuses, para eles era mais fácil ver a destruição do que ver algo se erguendo, né? Porque aqui mostra, porque aqueles muros foram divididos, foram derrubados por conta do pecado, da idolatria do povo, aonde foram divididos em duas partes, um lado, se eu não me engano, um lado norte e sul, pastor? É o norte e sul. É o norte e sul, né? Onde foi separado o norte e o sul, porque eles não queriam ter um conserto com Deus. Onde aconteceu tudo isso. E às vezes na nossa vida, Deus ele requer algo das nossas vidas, ele requer algo de nós, né? E é onde ele começa a tramar, ele cria uma estratégia para que nós venhamos se aproximar dele, fazer a vontade dele. Mas não é fácil, porque nós sabemos que nas nossas vidas, nos dias de hoje, tem muitos Sambalades e Tobias que vem clamando, que muitas vezes vai no seu ombro, irmão Sônia, e fala assim: conta comigo, eu estou contigo. Olha, eu vou bater laje na minha casa, na sua casa. Eu vou bater laje na minha casa. Você me ajuda? Vamos lá. Quando você pensa que não, você está sozinha, você e Deus, né? Não tem ninguém do seu lado. Dessa maneira. Eu costumo dizer assim, um ditado que fala assim: uma mão lava a outra, né? Mas eu falo engraçado que na minha vez a água sempre acaba, o sal não faltou, né? Porque quem quer estar com você são poucos. É que nem aqui, teve poucos que estavam com Neemias para a construção daqueles muros. Mas teve gerações, muita gente que até mesmo eram próprios parentes deles, era da linhagem de familiar deles, que não queria ver aquelas portas levantadas. E nos dias de hoje, quantas vezes a gente vê lutando para fecharem as portas das igrejas? Nós vemos muita gente se levantando para destruir os nossos sonhos, se levantando contra a nossa vida, contra a nossa casa, contra o nosso ministério, e até mesmo dentro de casa, esposo, filhos, mulher com o marido brigando, um querendo derrubar o outro, mas não é dessa forma que Deus quer, porque Deus ele quer que nós possamos edificar de dentro para fora, que nós vamos edificar a nossa casa. Nós sabemos que a igreja é um templo, nós sabemos que aqui é um templo, é uma casa de oração, mas a igreja somos nós. E nossa noite nós podemos edificar as nossas vidas, nós começamos a edificar os nossos muros, levantar os nossos alicerces, para quando nós chegarmos na presença do Senhor, nós mostrar para quem chegar, nós chegamos num lugar diferente, nós temos diferente, porque nós somos o sal da terra e a luz do mundo. Nós somos filhos do Senhor, nós temos que chegar na presença dele e transparecer o brilho do Senhor sobre as nossas faces. Não vamos chegar aqui com cara de derrota e semblante de tristeza. Nós temos que nos edificar, nos fortalecer. Mas para isso acontecer, nós temos que se entregar verdadeiramente para o Senhor. Porque quando isso acontece, Deus começa a trabalhar na nossa vida. Ele começa a levantar o alicerce, o guarda-rei, as colunas, as sapatas, as vigas. Ele nos fortalece, nos molda de uma forma onde que o vento pode até soprar, mas que nós não viemos cair. Verdade. E nessa noite, Deus ele quer que nós viemos se estabelecer com Ele um conserto. Ele quer que nessa noite nós viemos entregarmos as nossas vidas em espírito e em verdade. Não entrar por essas portas e falar assim: Senhor, é mais um culto ao qual estou indo. É mais um dia na tua casa. Eu vou lá porque eu não tenho o que fazer. O capítulo da novela amanhã vai ser chato, já ouvi falar o que vai ser. Não, que nós viemos entrar por essas portas e falar: Senhor, eis-me aqui. Eu estou na tua presença. Eu sou dependente de ti. Pai, me molda, me usa, me capacita. Faça de mim um instrumento nas tuas mãos. Aleluia, Jesus. Aleluia. Porque nós sabemos que nós temos lutas todos os dias, as nossas lutas Verdade, meu Deus. as nossas dificuldades, as nossas limitações. Nós temos, aqui não foi diferente de Neemias, porque quando ardeu o desejo no coração dele de levantar aqueles muros, ele sabia que não seria fácil. Ele sabia que muitos iam se levantar contra a vida dele, muitos iam levantar contra ele. E nós sabemos que quando nós começamos a trabalhar na seara do Senhor, começamos a trabalhar na presença do Senhor, nós sabemos que também não é fácil. Nós passamos por lutas,
Aleluia.